2, versículos 13 a 23. Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 23. Eu quero convocar a todos que abram suas Bíblias e acompanhem a leitura da palavra do Senhor, a todos que estão com possibilidade, aqueles que têm a Bíblia impressa ou no digital, você é convidado a participar conosco desta leitura. Eu lerei agora, neste momento, e você acompanhará comigo. Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 23. Assim está escrito: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou à terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós precisamos de Ti. Venha ao nosso socorro e nos ilumine, nos edifique com a Tua palavra. Transforme o nosso coração. Transforme também os corações que estão nos assistindo nessa transmissão. E tantos quantos ainda, ó Pai, serão atingidos com estas palavras. Ajuda-nos e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos presentes aqui no templo, queridos irmãos que estão aí do outro lado nessa transmissão, a todos que aqui se encontram, hoje eu quero que a gente pense um pouquinho, que a gente medite sobre um tema: o governo soberano de Deus, o fundamento da nossa fé. O governo soberano de Deus, o fundamento da nossa fé. É muito comum na história você ouvir, até mesmo muitas vezes nós mesmos falamos, não apenas ouvimos, mas nós falamos o seguinte: dei muita sorte hoje. E às vezes nós caminhamos e pensamos assim: deu tudo errado, não era para ser assim. E pensamos que as coisas acontecem por acaso. Nada nesta vida acontece por acaso. A razão de estarmos aqui hoje em número limitado tem um propósito nisso. A razão de você estar agora do outro lado me ouvindo também tem uma razão de ser disso. Deus está no controle de todas as coisas, todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que para os que servem ao Senhor, os que estão no Senhor, que
todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas. Então nós precisamos entender que Deus é o governo soberano, Deus está no controle de todas as coisas, Deus não perde em momento algum nenhum controle, ainda que as nações se levantem, ainda que haja locais em que Jesus não pode ser pregado, ainda lá o Senhor reina, e há propósito em tudo que acontece na história, em todo o tempo. E essa soberania de Deus, ela é fundamental para que a nossa fé seja fortalecida. E eu quero então destacar algumas lições importantes aqui desse texto lido, que foi justamente do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Jesus nasce e de repente em Jerusalém aparecem agora alguns magos. A Bíblia não fala a quantidade, deduz-se que são 3 pelo fato de serem 3 os presentes dados a eles, mas na verdade a Bíblia não fala a quantidade. E eles estão ali, e eles começam a caminhar, e o que o texto aqui vai dizer que eles começam a perguntar, aqui no capítulo 2, e perguntavam. Significa que eles passavam perto de um e perguntavam o seguinte: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque a sua estrela brilhou no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Possivelmente alguém não sabia, e ele então ia para a próxima pessoa e perguntava, ia para a próxima pessoa e perguntava, e isso chegou então aos ouvidos de Herodes, que era então o governador. E aí alguma coisa lhe chama atenção. Primeiro, ele está procurando o Rei dos Judeus. Bom, posso estar nesse lugar como autoridade, mas está perguntando o recém-nascido. Então está dizendo que tem outro, tem mais. Ele vem para adorá-lo. Então eu preciso combater isto. E aí ele chama esses magos e ele conversa com eles e ele busca saber do tempo em que a estrela apareceu. E aí sim que os magos dizem, ele também já conversou com os sacerdotes e os escribas do povo, para que, instruídos pela lei de Deus, para falar quando e onde deveria nascer esse menino. Então falaram que era em Belém. E ele então chamando os magos diz o seguinte: vão até lá, certifiquem-se onde está este Rei dos Judeus, venham, falem comigo, porque eu também quero adorá-lo. Mas na verdade nós sabemos pelo texto lido que ele estava realmente querendo matar o menino, pelo fato de ter alguém que estava tomando-lhe a autoridade e que também iria ser adorado. E quando nós olhamos para esse texto lido aqui, nós temos algumas lições aqui que nos enchem de alegria e que fortalecem a nossa fé e que fundamentam a nossa vitória em Cristo e que garantem, sim, que ninguém pode tirar a nossa salvação. Eu quero destacar aqui algumas lições que vão nos auxiliar. Por favor, volte os seus olhos ao texto. E a primeira lição é: nós somos fundamentados num governo soberano por causa da unidade das Escrituras. Unidade das Escrituras. Presta atenção, porque nesses 3 blocos nós temos 3 profecias cumpridas. Capítulo 2, no versículo 15, e vai dizer assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Essa profecia refere-se a Oséias 11, 1. E ali está dizendo a respeito do povo de Israel, da saída do povo de Israel do Egito, quando Israel é libertado do Egito. Por que então Mateus usaria esse termo do Egito, chamei o meu filho? É porque, na verdade, não existe nada na história desconexado. Tudo está uma coisa ligada à outra, como domínio de Deus sobre todas as coisas. E as coisas do Antigo Testamento, elas vêm como sombra, como tipo, para apontar para aquele que é perfeito.
E quando Moisés desce ao Egito para libertar o povo, é como que apresentando que haverá um libertador, e não para um povo, para uma nação, mas para vários povos, várias línguas, várias nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando aqui está dizendo que, como se Jesus saísse junto, é como aquele que não foi destruído ali no Egito, porque era o povo de Deus. Deus disse, através do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1, que Israel sairia, e Mateus liga isso à pessoa de Cristo, como tipo de Cristo. O segundo versículo, a segunda profecia, está no versículo 18. O 17 anuncia como profecia de Jeremias, está lá no capítulo 15, versículo 31, que vai dizer o seguinte, no versículo 18: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Se você olhar o versículo 17, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Mais uma profecia sendo cumprida num morticínio, num assassinato em massa de crianças, porque Herodes, percebendo então o que estava acontecendo, depois que ele viu que os magos foram por outro caminho, ele vai até lá, e para se segurar que esse rei dos judeus recém-nascido seria então eliminado, ele mata todos de 2 anos para baixo, para que também essa criança fosse executada. Mas também aqui você vê as mães chorando como um cumprimento daquela profecia em Jeremias 15, 31. E a terceira profecia está no versículo 23, porque quando o José é orientado a retornar, ele volta, mas só que ele sabe que Herodes morreu, mas ele toma conhecimento que Arquelau estava reinando e reinava na Judéia, e que ele era tão ruim quanto o pai dele, como o pai dele. E então ele foi prevenido e retirou-se para a Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Olha como é que diz o versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Na verdade, não tem essa expressão no Antigo Testamento. Então, há algumas possibilidades que eu nem vou tocar nelas, porque eu acho que elas são muito fracas para conter aqui o seu significado. Então, vou direto ao significado que penso ser o real, e embaso juntamente com muitos outros teólogos sérios, compromissados com a palavra, que a expressão, ele será chamado Nazareno, está referindo-se à rejeição de Jesus. Por que razão? Porque nós temos uma profecia em Isaías 49, 7, dizendo que o servo do Senhor seria rejeitado. Nós temos a outra profecia, que do mesmo profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3, dizendo que Jesus seria rejeitado. Agora, que cidade era esta? Nazaré. Vamos lembrar aqui, quando Jesus aparece para, eu acho que é Filipe, né? Que vai até Natanael e diz assim: achei o Messias, aquele de Nazaré. Qual foi a pergunta duvidosa de Natanael? Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Por que razão? Porque Nazaré era uma pequenininha cidade que não tinha destaque nenhum, em lugar nenhum. Então era alguém totalmente rejeitado, olhava, tanto é que a própria fala, pode sair alguma coisa boa de lá? Apontando então para que, sendo ele um nazareno, ele era alguém totalmente rejeitado, e foi rejeitado, como nós sabemos. Então as Sagradas Escrituras, elas se cumprem de Gênesis a Apocalipse. Não tem nada aqui que contradiz uma parte contradizendo a outra.
ela própria se explica e muitas coisas já cumpriram, talvez até, quem sabe, a maioria delas já se cumpriu e agora caminhamos afuniladamente para o dia da consumação, para o cumprimento real e final de toda a Escritura Sagrada. Mas nós temos aqui também, além dessa unidade da Escritura e fidelidade no cumprimento das profecias, nós temos aqui também o anúncio de que todas as autoridades, ou grande parte delas, dentro do contexto carnal, humano, se rebelaram contra a causa de Deus. Contra a causa de Deus. Antes de entrar no texto aqui, eu preciso chamá-lo para um retorno nas Sagradas Escrituras. Eu quero voltar para você que está aí agora neste momento. Por favor, você tem até muita liberdade para fazer isso com a sua família. Chame a sua família para a gente folhear um pouquinho de Bíblia agora. Eu vou só passar anunciando. Vamos aqui. Primeira rebeldia de autoridade se deu no céu. Quando Satanás se rebelou contra Deus e quis usurpar o lugar de Deus. E ele foi expulso, ele foi atirado à terra. Mas logo em seguida, ele na terra, ele chama Eva e começa a conversar com Eva. E a proposta de Satanás para Eva é a seguinte: você sabia que você pode ser igual a Deus? Porque mesmo que ele foi expulso, ele queria o lugar de Deus. O que ele fala com Eva? Se você desobedecer a Deus, claro que não falando essas palavras. Se você comer desse fruto, você toma conhecimento do bem e do mal, e você ficará conhecedor igual a Deus. Olha só a rebeldia, a semente sendo pregada. E aqui o que acontece? Eva, Adão, comem. No momento em que eles comem, há uma promessa, há uma maldição e há uma promessa. E a promessa é que nasceria um varão. E este varão, então, derrotaria, traria de volta os eleitos de Deus e condenaria os inimigos de Deus. O que Satanás faz? Coloca no coração do irmão de Abel a raiz do mal. E ele então vai lá e mata Abel. Caim mata Abel. E a proposta, a grosso modo, parece que alguém revoltado vai lá para vingar o seu irmão. Mas por trás disso tem Satanás, porque era varão que viria. E se Abel fosse o varão e Caim matasse Abel, significa que ele eliminaria a santa semente. Vamos para frente. Vamos para frente. Encontramos lá no nascimento de Moisés, Faraó dizendo o seguinte: todo menino que nascer, você, parteira, mate. Qual que era a intenção de Faraó? É para que este povo não cresça. Mas por trás disso tem Satanás, matando todos os varões da promessa. Quem estaria pronto então para salvar? Ninguém. Vamos mais, segundo Reis, acho que 11, se eu não estou equivocado, eu acho que é 11, sim. Atalia, a mulher que depois da morte do seu filho, mandou assassinar todos os seus netos. Presta atenção, matando todos os netos, varões, o que aconteceria? Grande possibilidade de eliminar a santa semente. Mas Deus manteve através da tia uma serva que guardou o bebê e o bebê continuou a obra do Senhor. Quando nós chegamos aqui, nós deparamos com este grande problema. Veja bem, qual a razão aqui, ou o fundamento de quando vá para o Egito. Mateus capítulo 2, vá para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Há uma inimizade do reino deste mundo com o reino dos céus. Há uma profunda inimizade. Há uma guerra constante. E quando olhamos para o que acontece no Brasil hoje e fora do Brasil hoje, e achamos que é apenas e simplesmente uma briga política, não, sempre foi uma briga política como ato humano, mas por trás existe uma força espiritual batalhando contra a pessoa do Senhor Jesus, o reino de Deus. A palavra de Deus está sendo chamada constantemente por
machista. Eu ouvi e vi numa defesa de um ex-deputado que hoje não está mais no Brasil, e ele estava expondo o ponto de vista dele, e tinha então alguém do lado dele defendendo, e aquela pessoa falou a seguinte expressão, e essa não vai sair da minha mente, e ele dizendo assim: eu estou com você, fulano de tal. Porque esses crentes são a maldição, são uma desgraça. E se eles, presta atenção, se eles estabelecerem uma teocracia no Brasil, eu sou capaz de pegar em armas para combatê-los. Teocracia, governo de Deus. Nós não queremos Deus no Brasil. É isto que nós temos visto e ouvido, e a guerra é esta. Há uma guerra profunda, preste atenção aqui, ele quer matar, agora ele vai ataca todas as crianças, não importa se é um inocente ou não, se é um inimigo ou não, desde que eu esteja no poder, não importa quem está lá embaixo, importa que eu vou destruir tudo, porque eu quero o poder. Prestem atenção como o Senhor Jesus, desde criança, já foi perseguido. Desde criança, ele passou já a cumprir nele a palavra do profeta Simeão, dizendo para Maria: uma espada traspassará a tua alma, refletindo justamente que aquela criança veio para salvar, mas aquela criança sofreria não só a rejeição, mas sofreria um ataque contínuo, e isto começou quando ele ainda recém-nascido, na pessoa de Herodes. A igreja, ela está guardada no poder de Deus, mas ela precisa entender o seguinte: nós não podemos e não somos em momento algum amigos do mundo. O mundo nos odeia, e não é por causa de nós, é por causa de Jesus. O mundo odeia a Jesus. E se for preciso, ele matará. E se for preciso, ele prenderá. E com certeza receberá aplausos de outros por perseguir o Senhor Jesus. A autoridade de Jesus não bate com a autoridade deste mundo. A autoridade deste mundo é egocêntrica. Desculpem os meus amigos e irmãos psicólogos, e não estou difamando os psicólogos, mas normalmente a linha da psicologia diz o seguinte: você é muito importante. Você precisa ter autoestima. Você precisa bater o pé no chão e dizer assim: eu posso, eu sou bom. Quando você vai para uma consulta e essa pessoa não é cristã, esse profissional não é cristão, o que ele fala com você? Assista um filme, sou vencedor. Eu posso tudo. É para elevar a autoestima. Eu sou importante. Esta é a linha do mundo. A linha do mundo é: eu não estou nem aí para você, eu sou maior que você, eu sou melhor que você. E isso influencia também a igreja, porque a igreja chegou dizendo o seguinte: eu sou crente, mas não sou cachorro, não levo desaforo para casa. E a palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito. E a palavra de Deus diz assim: considerem os outros sempre superiores a você mesmo. Paulo diz assim: eu sou o principal dos pecadores, miserável pecador. A grande questão é justamente essa, que nós estamos aqui para anunciar a glória do Todo-Poderoso, a soberania de Deus, e todas as coisas vão condizer para a glória dele. E aqui também nós vemos isto. Nós vemos que a rebeldia contra o Senhor Jesus começou lá ainda no céu. Seres criados, mas ainda no céu. Terceiro lugar, nós temos a soberania de Deus em conduzir a história rumo à vitória eterna. Veja bem,
O povo de Israel, havia uma proposta para os filhos de Jacó no Egito, que Faraó queria eliminar os homens. Mas o que vai dizer aqui? Olha só o versículo 15. Do Egito chamei o meu filho. Faraó não pôde contestar firmemente o Senhor. Faraó não pôde derrotar o plano soberano de Deus. Faraó não pôde destruir a imagem que estava, a promessa que estava lá no pai Abraão, dizendo que, olha, eu darei essa terra à tua geração, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Faraó, como agente do Senhor, o homem que se sentia Deus, o homem que mandava matar, o homem que fazia o que fazia, ele não pôde. Ele não pôde, porque o propósito de Deus não pode ser frustrado, ele acontecerá, querendo o homem ou não. E o povo de Israel saiu, e como se Jesus saísse então nessa promessa, porque dessa geração nasceu então o Senhor Jesus. Mas se você olhar aqui, mesmo ele matando todas as crianças, Jesus não estava ali, porque Deus o tinha providenciado para que José fosse para outro local. E quando você chega então no versículo 19, nós temos a expressão, tendo Herodes morrido. Homens morrem, por mais poderosos que se declaram, morrem. Inimigos não são poderosos eternamente, não podem combater com o Senhor. Nós estamos na promessa de Deus e não na força do homem. Herodes morreu, e Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, e ele vai contar e narrar a história, e segundo a fonte que o citou, este homem, Herodes, antes dele morrer, quando ele estava prestes a morrer, ele mandou matar muitos judeus para que muitas famílias sofressem juntamente com a família dele. Então, porque ele estava próximo à morte, ele ordenou o assassinato de pessoas. Tão poderoso se sentia. Com a autoridade chegar e falar assim, seu filho tem quantos anos? Ah, tem 1 ano e 9 meses. Mata aí. E podia matar. Esse poderoso homem morreu. Esse poderoso homem deixou de existir. Assim são os inimigos que cercam a igreja, que vivem contra o Senhor. O Senhor é soberano sobre todos os inimigos. O Senhor é soberano na história e Ele conduz o seu povo. Ele tira o seu povo do Egito. Ele conduz o seu povo e Ele conduz a história. É maravilhoso a gente olhar isto e podemos vibrar. É por isso que eu sou salvo em Jesus. É por isso que ninguém pode me tirar a salvação. Não é porque eu sou bonzinho, é porque Jesus é perfeito, porque Deus é soberano, porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. E para encerrar, eu preciso então ver com vocês aqui dentro dessas grandes obras de Deus, a maneira como Deus conduz. Veja bem, para que ele não morresse como criança por Herodes, tira e vai para o Egito. Para que ele não morresse com Arquelau, filho de Herodes, ele disse, não vá então para a Judéia, vá para Cafarnaum. Tem um propósito soberano? Tem. Cumprimento da palavra? Tem. Mas dentro desses aspectos, tem a condução soberana dos livramentos de Deus da sua igreja. Sabe, irmãos, eu fico muito feliz, contrariando a psicologia ou até mesmo a maneira de educar do nosso século. Talvez você que está em casa tenha sofrido muito porque você foi criado de uma forma que hoje não se pode mais criar o filho. Talvez você que está aqui está pensando justamente nessa questão. Há pouco tempo, uma mulher aí, acho que, se eu não estou equivocado, dos direitos humanos, disse que os filhos não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. Então, quem determina o que deve ser educado para o seu filho é o próprio Estado. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor e responsabilidade dos pais para a educação.
E Deus faz assim com a gente. Hebreus capítulo 12. Ele vai dizer assim, que todo pai, ou o pai, disciplina a todo filho a quem ama. E tem uma gravidade nisso, porque ele diz, se você não está sendo corrigido por Deus, então há indício que você não é filho, você é um bastardo. Você está no meio, mas você não é. Você não é trigo, você é joio, porque o Senhor corrige. Sabe de uma coisa, você que está aqui no templo, você que está em casa, você que está em outro local nos assistindo, tem muitos pecados que o seu vizinho, que o seu amigo podem cometer, que não acontece nada com eles. Mas se você, filho de Deus, cometer, aí sim o Senhor lhe corrige. Sabe por quê? Porque aquele que não é corrigido não é filho, porque aquele que é filho, Deus corrige. Deus conduz, Deus direciona, Deus encaminha, Deus livra. Às vezes nós ficamos assim, eu queria tanto ter isso e não consegui, porque, Senhor, e às vezes alguns atribuem isso até à questão da pecaminosidade. Você tem pecado, por isso você não está ficando rico. E Deus está falando, não posso te dar dinheiro, porque lhe dando dinheiro a tentação aumenta, e você é fraco para a tentação. Talvez você seja um pouco imprudente, e aí então você quer pedir um carro que acelera de 1 a 100 em 3 segundos. Aí Deus fala, não, se eu te der esse carro, você vai se machucar e machucar os outros. Então eu vou te dar um fusquinha mesmo, que vai demorar mais um pouquinho para você caminhar, é bênção para a sua vida. A sua bênção é o fusquinha, não esse carro. Sua bênção é o New Fiesta, não esse carro. É assim que Deus vai conduzindo a nossa história. Eu quero comprar essa casa, achei bonita demais e vou comprar. E Deus sabe que aquilo não vai ser bom, e Deus veda, e você fica chateado, você fica entristecido. Deus conduz a sua história, saiba disto. Aqui o que ele disse? Sai, vai para lá, espera, agora volte, mas não volte para cá, volta para lá. É assim que Deus conduz a história, conduz o seu povo e conduz a igreja. Tudo está no controle de Deus. Herodes era controlado por Deus, Arquelau era controlado por Deus, Faraó era controlado por Deus. Mas então por que eles eram maus? Deus tem propósito para revelar o seu poder, o seu governo, a sua soberania sobre todos. Deus não criou, Ele não exerceu o mal, mas Deus se utiliza do mal para fazer cumprir os seus propósitos. Porque se Deus não fizesse isso, Ele não seria Deus, porque se Ele não é soberano, Ele não é Deus. A nossa vitória está justamente no Senhor. A nossa vitória está no Senhor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Aí você fala para mim assim, bom, pastor, já que essa questão, eu sou salvo, então eu sou salvo para sempre, então eu posso viver pecando. Não, se você deseja viver pecando, então é um indício que você não é eleito de Deus. Porque quem experimenta o que é bom não vai querer o que é ruim. Quem experimenta a presença de Deus não vai querer a presença do diabo. Quem experimenta a comunhão com o Senhor não vai querer ficar em casa vendo televisão. Quem experimenta o adorar ao Senhor aqui, ainda que com imperfeição neste mundo, junto com os irmãos aqui, não vai querer ficar em casa podendo estar aqui. Quem tem liberdade de ter várias edições da Bíblia Sagrada, não vai passar o dia todo sem ler pelo menos uma parte da palavra de Deus. Quem sabe que através de Jesus pode ir a Deus em oração, ele vai explorar esta grande bênção, essa grande fonte de vida. E quem morreu para o pecado não vai querer viver mais do pecado. Então, meu amado irmão, saiba de uma coisa. Aquele que verdadeiramente se converteu, que foi convertido pelo Espírito Santo do Senhor, este será salvo. Este será salvo. Mas e aquele pastor que abandonou, hein? Ser pastor não significa ser crente. Ser presbítero não significa ser crente. Ser batizado não significa ser crente. Quantas pessoas que passaram por nós, que vieram à frente, foram batizados e hoje estão no podridão do pecado? É porque foram emotivamente
condicionados. Até experimentou o agir do Espírito Santo na vida do povo de Deus, ele está no meio, ele é aquecido também, mas não houve a conversão. A operosidade da fé, a abnegação do amor e a viva esperança, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, confirmam a vossa eleição, versículo 4. A nossa fé, a nossa intimidade com Deus, ela é confirmada no gozo, na alegria e no contentamento que temos nesse governo soberano do Senhor. Jesus não nasceu nem fora de tempo, nem por acaso. Herodes investiu contra o Senhor, nem porque Deus esqueceu de alguma coisa. Isso também estava no controle de Deus. É a maneira como o Senhor conduziu a vida de Jesus como homem, ele conduz a história soberanamente. Então, o governo soberano de Deus é o fundamento da nossa fé. É por isso que nem a morte, nada, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nada poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, da sua perfeição e desse governo soberano. Então, ore sempre: Senhor, eu quero mais de Ti, mais conhecimento, eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero ter mais alegria no Senhor. E se a alegria começar a sumir, não saia da presença de Deus, fala: eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero convocá-lo, você que está presente aqui, neste momento. E você que está aí do outro lado me assistindo, eu quero convocá-lo a, neste momento, curvar a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, mas em momento inicial, clame ao Senhor por avivamento na sua vida. Peça ao Senhor que conduza você que está aí como líder da sua casa, que reuniu a sua esposa e filhos para o culto. Ore agora por ela, ore por eles. Esposa, ore pelo esposo. Pais, orem pelos filhos. Filhos, orem pelos pais. Nós aqui também façamos isto. Oremos ao Senhor uns pelos outros, para que a alegria de Deus seja fundamentada, seja aumentada, seja constantemente multiplicada na nossa vida. Se você que está do outro lado tem alguma dúvida e gostaria de tirá-la, mande para nós um comunicado, nós estaremos prontos a recebê-lo e pronto a responder de acordo com a sua necessidade. Clame ao Senhor em nome de Jesus neste momento. Ore ao Senhor para que o Senhor lhe dê a alegria multiplicada nele.